Eu sei, quando você vê fração, você quer desaparecer e sumir. A maioria dos alunos, principalmente você que está no ensino fundamental, é assim. Aí você chega no ensino médio, piora. Quando você está na faculdade, piora ainda mais. Parece que a gente tem uma certa resistência com as frações. Mas um dos problemas que eu mais vejo no ensino fundamental é quando eu vejo uma fração, eu quero transformar ela em decimais, porque assim eu consigo enxergar esse número. Não faça isso. Quanto mais cedo você se acostumar com as frações, mais cedo você vai começar a sofrer e se acostumar com isso. Mas não tem o que fazer. Vem aqui comigo que eu vou te ensinar a fazer continhas básicas, frações, soma, subtração, MMC, tudo isso. Ah, fica com medo não, vem aqui comigo. A is for apple, B is for bug, C is for cat, D is for dog. Seja bem-vindo, jovens padawans, eu sou o Caio Arcanjo, você está aqui no nosso canal de Ciências Exatas que vai descomplicar tudo isso que é questão de números que você morre de medo. Quando você fala de fração, lembra que está aparecendo um vídeo aqui para você. Fração é divisão, então se eu tenho lá 3 sétimos, na verdade eu estou falando 3 dividido por 7. Mas acontece que no dia a dia você vai ter que lidar com frações adicionadas a frações, ou frações subtraídas de frações, ou multiplicações de frações. Na verdade eu nem mexo com isso, é claro que você mexe. Quando você fala de porcentagem, você está falando por cento, ou seja, alguma coisa dividido por 100. Você lida com frações todo santo dia. Então, o que você tem que fazer é se acostumar com isso. Afinal, frações são tão antigas quanto os antigos. Lá da época dos egípcios já se falava de frações e divisões de terreno e tudo mais. Desde a época dos egípcios nós odiamos as frações. No problem, querido jovem padawan, você vem comigo que eu vou te ensinar agora a somar e subtrair frações. Só para você lembrar o que a gente chama de fração. Então, por exemplo, aqui a gente vai chamar de 3 quintos. Até o 10 é assim que a gente vai falar, não é? 3 meios, 3 terços, 4 terços, 5 terços, e aí vai. 5 décimos. E depois, quando passa do 10, você lembra da regrinha? 5 11avos. Você só adiciona essa palavrinha no fim. Só para você aí não deixar a sua professora de matemática, seu professor de matemática irritado. Falando de outra maneira. 2 sobre 5, 3 sobre 3. Não é assim que a gente fala. Fração a gente vai sempre usar dessa maneira, até porque a língua portuguesa tem essa parte dos números fracionários, tem que falar dessa maneira. Então, na fração nós temos a parte de cima e a parte de baixo. O todo e quantas vezes esse todo ele está sendo dividido. Então aqui, 3 quintos. Esse daqui é o meu numerador. E esse aqui é o meu denominador. Eu estou fazendo 3 dividido por 5. Eu tenho 3 reais e tenho que dividir para 5 pessoas. Com quantos reais cada pessoa vai ficar? É isso que eu estou falando. Isso é fração. Como que você faz soma de frações? Você só vai poder somar frações, só vai poder somar e dar certo resultado se o meu denominador, ou seja, a parte de baixo, for igual uma à outra. Então, 3 quintos mais 1 quinto, o que eu vou fazer aqui? Eu deixo o meu denominador igual e somo os numeradores. 3 mais 1, 4. Então, 3 quintos mais 1 quinto é a mesma coisa que 4 quintos. Se você gosta da analogia da pizza e do chocolate, pensa num chocolatão. 1, 2, 3... 4, 5. O que você está falando aqui 4 quintos? Você está falando que tudo isso daqui está dividido por 5 e que você pegou essa parte, essa parte, essa parte e essa parte. Ou seja, você comeu 4 partes de 5. Morto de fome você, hein? Só deixou uma parte do chocolate para mim. Gente, não tem o que falar. É isso. É isso. Meu Deus, isso é difícil. Não é. Lembra, a gente usa isso no dia a dia, é que a gente não está acostumado a passar isso para a linguagem matemática, mas você usa isso todo dia. Você fala, tô comendo partes, é uma coisa ali de uma parte do todo, da divisão. É isso que você está falando. Lembra, fração é divisão. Mas, professor Arcanjo, o negócio complica quando os numeradores são diferentes. Quando os numeradores são diferentes, você tem que transformar essa fração em fração equivalente. O que é uma fração equivalente? São aquelas frações que o resultado é igual. Então, se o resultado vai ser igual, se uma fração equivalente à outra, eu posso transformar essas frações numa fração em comum. Como é que eu faço para achar uma fração em comum? Ou seja, um denominador em comum.
essa parte de baixo em comum. O que você lembra de comum? Você não lembra de MMC, ou seja, mínimo múltiplo comum? Tá aí. É só você achar o número que ele tem em comum nessas duas frações e manejar essas frações para você transformar elas com denominadores comuns. Se o denominador for igual, é só você fazer como o exemplo anterior. Então, qual que é o número múltiplo tanto de 3 quanto de 5? Você lembra como faz isso? MMC, tem uma aula sobre isso que está aparecendo aqui na tela. Então é só você fazer o MMC dela aqui, ó, MMC, ou seja, mínimo múltiplo comum, ou seja, o primeiro número que vai aparecer nas duas tabuadas ao mesmo tempo. Você vai pegar esses dois números e decompor eles em números primos. Esses números já são primos, não é? Mas só para lembrar como que você faz, coloca o 3 aqui. 3 dividido por 3, 1. 5 não dá, você deixa aqui. Vem aqui por 5. 5 dividido por 1, 5. 1, perdão. Bom, tá tudo umzinho aqui, é só multiplicar esses dois aqui. Então, o primeiro número que aparece nas duas tabuadas ao mesmo tempo é o 15. Tá aqui, 15. Você tem que transformar essa fração aqui numa fração equivalente onde o denominador é 15. Como que você faz isso daí? Bom, tem aquilo lá que você escuta desde cedo, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mas o que é esse dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima? É simples. Quantas vezes você teve que multiplicar essa fração aqui de baixo para transformar em 15? Então você fez 3 vezes 1, 3, vezes 2, 6, vezes 3, 9, vezes 4, 12, vezes 5, 15. Ou seja, você multiplicou a parte de baixo 5 vezes mais. O 3 se transformou em 15. Na fração, lembra da proporção que a gente aprendeu numa aula anterior? Se você multiplicar o de baixo, você tem que também multiplicar o de cima, não tem? Então, 3 vezes 5, 15. E 1 vezes 5 dá 5. E aqui, ó, quantas vezes você teve que multiplicar aqui para esse número se transformar em 15? 5, 10, 15. Ah, eu multipliquei por 3. Se você multiplicou embaixo por 3, em cima também tem que ser por 3. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 3 até ontem era 6. Olha só o que você conseguiu fazer. Você conseguiu fazer o denominador ser comum, igual dos dois lados. Então, se os dois denominadores são iguais, é só você manter e somar a parte de cima. 5 mais 6 até ontem era 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11, 15 avos. Essa é a sua resposta, jovem padawan. Professor, eu sempre tenho que fazer MMC, descobrir o denominador comum, daí eu pego, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, ou eu faço dessa maneira que você me ensinou? Eu, professor Arcanjo, tenho toque. Então, eu não consigo não fazer desse jeito. Eu sei uma outra maneira. Eu vou te ensinar agora. Mas a minha insegurança, não sei porque até hoje eu não consegui quebrar essa insegurança. Talvez eu vou ter que fazer terapia com um psicólogo que seja também matemático. Para entender o porquê que eu não consigo fazer isso, daí eu sempre faço MMC. Eu tô lá na prova da faculdade, eu faço MMC. Eu não tenho vergonha não, pelo menos eu acerto a resposta. Tem um macetezinho que você pode fazer? Tem. Multiplica-se os denominadores. 5 vezes 3, 15. Isso, quando é número primo, dá mais certo ainda. Daí você vem aqui, ó. Você multiplica esses dois. 5 vezes 1 dá 5. Pega esse sinal aqui. E multiplica esse carinha aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 5 mais 6 até ontem, 11, 15 avos. Professor, é muito mais fácil fazer desse jeito. Eu sei, mas promete pra mim que você só vai fazer isso quando você entender todo o processo da fração, porque é assim, ó, tem coisas que você tem que entender o porquê, porque chega lá mais pra frente, você fala assim, ó, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo? Daí você vai lembrar das suas aulas lá do ensino fundamental, dos vídeos de razão, proporção, tudo mais, agora tudo faz sentido, por que ninguém me falou isso antes? Você nunca vai poder falar isso pra mim, porque eu tô aqui pra falar que é verdade isso, tô te ensinando o porquê das coisas. Vamos lá então agora na subtração? Como que você faz? A mesmíssima coisa você vai fazer. Bom, o que a gente vai fazer aqui? No método tradicional, vamos encontrar um denominador em comum desses dois aqui. Se é uma coisa que eu preciso encontrar em comum, o que eu vou fazer? MMC. Então tá aqui, ó, vou fazer o MMC de 2 e 6, beleza? Aqui só vale números primos. Primeiro número primo que dá para dividir, 2. 2 dividido por 1,
2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Vamos para o próximo? Aqui? Vamos para o 3. Ok? 1 eu vou copiar, 3 dividido por 3, 1. Então é só eu multiplicar. 3 vezes 2, 6. Então o primeiro número que aparece nas duas tabuadas ao mesmo tempo é o 6. Okidoki. Vamos lá? Você pode fazer aquele método, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, mas vamos entender o que está acontecendo aqui, tá? Então eu estou pegando essa fração e estou transformando nessa menina aqui, ok? Então, denominador, ele de 2 ele foi para 6, ou seja, quantas vezes eu tive que multiplicar até ele chegar no 6? 2, 4, 6. Eu multipliquei 3 vezes. E aqui em cima, se eu multipliquei aqui embaixo por 3, aqui também tem que ser por 3. 3 vezes 3, 9. E aqui, quantas vezes eu tive que multiplicar para chegar no 6? Nenhuma, né? Só, não posso falar nenhuma, né? Uma vez só, porque 6 vezes 1 dá 6. Então, se eu multipliquei a parte de baixo por 1, por cima também vai ser 1, vai dar 5. O que eu faço agora? Agora eu mantenho o meu denominador e subtraio o numerador. 9 menos 5, 5. 6, 7, 8, 9, 4. 4 sextos. Isso daqui fica bonito? Não tá bonito, porque eu posso simplificar ainda mais. Lembra, se tiver como, eu vou reduzindo a minha fração até ela ficar o menor número possível, tá ok? Razão em proporção. Proporção. Ó, vou dividir em cima e embaixo por 2. Posso fazer isso? Posso, porque se eu dividir em cima por baixo, vai dar uma fração equivalente, certo? 4 dividido por 2 até ontem era 2. 6 dividido por 2 até ontem era 3, ou seja, 2 terços. Professor, mas se eu deixasse 4 sextos, ficaria errado? Não, mas eu tenho certeza que na sua prova, ou sua professora, seu professor, vão querer que esteja 2 terços e não 4 sextos. Essas duas frações são frações equivalentes. Ou seja, se eu pegar R$4 e tiver que dividir para 6 pessoas, vai dar a mesma coisa que se eu ter R$2 e dividir para 3. São os mesmos números? Não, mas são frações equivalentes. O resultado é o mesmo. Professor, será que dava pra fazer aquela rendinha que você ensinou? Dá para fazer sim. Vamos lá? Vamos ver então se dá certo? Ó, no numerador eu vou e multiplico esses dois, né? 6 vezes 2, até ontem era 12. Daí eu venho aqui, ó, 6 multiplicado por 3, 6, 12, 18. 18. Pego esse sinal e multiplico aqui. 5 vezes 2, 10. Ou seja, o resultado vai dar 18 menos 10, até ontem era 8, e aqui é 12. Professor, mas o resultado tá diferente. Lembra que você pode simplificar essa fração. Como que a gente simplifica? Ó, posso dividir tanto em cima como embaixo pelos mesmos números. Se eu pegar tanto em cima por embaixo, dividir por 4, 8 dividido por 4, 2. E 12 dividido por 4, 4, 8, 12, 2 terços. Tadã! Tá aqui, ó, o mesmo resultado. Professor, mas da segunda maneira é muito mais fácil. Então faça da segunda maneira, desde que você entenda todo o processo que envolve a fração. Curta esse vídeo, pelo amor de Deus. Curta esse vídeo. Curta ele, compartilhe. Eu não falei pra você que era fácil fração, meu jovem padawan. É muito fácil, é só você fazer uns treinamentos aí. Nas próximas videoaulas a gente vai colocando exercícios onde a gente vai usar essas frações. Também a gente vai poder falar de frações mistas, divisão de fração, multiplicação de fração e tudo mais. Um beijão pra você. Até o próximo, vai maratonando. Até a próxima, maratona aí.